Vamos lá, crianças, continuando a nossa aula de segunda-feira, dia 27 de julho. Nós vamos também ver geografia. Nós vamos fazer na apostila, na página 6 e 7, tá? Nós vamos falar sobre paisagens do campo. O campo ou espaço rural, como também podemos denominá-lo, possui paisagens bem diferentes daquelas que vemos na cidade. É no campo, por meio da agricultura, que são produzidos os alimentos. Ali também são criados animais para o consumo por meio de pecuária e extraídos vegetais, além de minerais, por exemplo, o ferro e ouro, que são matérias-primas para a fabricação de diferentes objetos. Então, aqui, lembra que nós vimos na aula passada já um exemplo, né, da paisagem rural, né, que fala que nas paisagens, quem mora na paisagem rural tem contato com menos pessoas, que até para poder ver o vizinho, às vezes é mais distante, né? Dependendo do lugar da propriedade. Tem propriedades que não, que existem casas umas perto da outra, na área rural também, mas tem propriedades que são maiores, que as casas são bem longe, distante uma da outra. Então as pessoas às vezes acabam assim ficando dias sem encontrar outras pessoas, somente a família. Aqui também, quando fala assim, matéria-prima para fabricação, né, ferro e ouro. Na verdade, isso aqui também mas quando fala são minas, para extração de ouro. Não aqui no nosso caso, na nossa região, não existe isso, mas também essas minas que são feitas de extração de ferro e de ouro são encontradas na área rural também. Então, eu falo de matéria-prima. E aqui tem lá a definição de matéria-prima. O que é matéria-prima? Materiais que servem de base para a fabricação de outros produtos. Então, ou seja, vai fazer um anel. Né, o ouro, extrai o ouro lá da mina, e depois ele é trabalhado, a matéria-prima passa a ser o quê? Corrente, anel, pulseira. Então, é isso aí que é matéria-prima, são produtos que dão origem a outros. No campo também encontramos construções residenciais, armazéns e silos, além de áreas de vegetação natural, rios e represas. As agroindústrias também podem ser encontradas no espaço rural. Veja alguns exemplos dessas paisagens. Então, como você já falou na outra aula também, então não é só plantação que tem na área rural, tem muitas indústrias que também ficam na área rural, tá? Aqui nós temos aqui também a classificação do que é silo. Construção normalmente fabricada em aço ou concreto, utilizada para armazenamento de grãos. Então, silo assim, vamos colocar assim, às vezes tem uma propriedade grande, que tem bastante animais, e só os pastos não são suficientes para poder tratar dos animais. Então, os proprietários fazem silos, né? E fazem alimentos para esses animais, ração, e deixa guardado nesses silos, armazena grãos, então. E aqui fala o que são agroindústrias. São conjuntos de atividades no campo que transformam matéria-prima em outros produtos. Então, aqui nós temos alguns exemplos de paisagem rural. Olha lá, a casinha, né? Existem outras construções ali. Então, aqui fala lá, propriedade rural, né? Propriedades rurais. Aqui está falando o seguinte, ó, pequenas propriedades rurais em Virgínia, Minas Gerais. Apesar de geralmente as pessoas residirem em propriedades rurais, cujas moradias se localizam longe umas das outras, no espaço rural existem povoados ou comunidades com características urbanas, por exemplo, ruas asfaltadas, pequenos estabelecimentos comerciais, escolas, igrejas, posto de saúde. Então, aqui nós temos o exemplo ali, aquela Gleba 4. A Gleba 4 é uma área rural. Você ouviu falar da Gleba 4? É uma área rural. Lá tem asfalto, tem casas mais próximas uma da outra, né? Então, nem toda, quando fala área rural, nem toda propriedade de área rural é isolada, sozinha lá no canto. Existem vários tipos, tá? Aí depois tem a perguntinha aqui que fala assim, ó, em seu município existe espaço rural? Sim, quais as principais atividades envolvidas nesse espaço rural? Então, o que se desenvolve aqui no espaço rural na nossa região aqui, tá? Nós temos ali, indo para a cidade de Gaúcha, um exemplo de uma indústria que fica na área rural, que é a usina, né? Ela fica localizada na parte rural da cidade. Aqui nós temos também alguns exemplos do quê? Trabalho no campo. Conforme você viu nas fotos, as paisagens rurais são diferentes umas das outras. São diversos os elementos que as tornam diferentes. Um deles é a atividade econômica desenvolvida pelas pessoas que moram nessa área. Então, no campo, a atividade econômica é voltada ao setor primário, ou seja, agricultura, pecuária e extrativismo.
Além dessas atividades que vamos conhecer mais à frente, temos a agroindústria, como fábricas de processamento de carne ou outros alimentos, usinas de açúcar e álcool, laticínios, que processam o leite produzido e seus derivados, entre eles queijo e iogurte. Então, a professora falou para vocês, aqui tem um exemplo de uma usina, aqui é um armazenamento de grãos, mas aqui falou da usina, que também fica na área rural, que a professora deu o exemplo da usina da Cidade Gaúcha, tem a usina de Ivaté também, né? Aqui nós temos lá na imagem, vemos silos de armazenamento de grãos em uma região agroindustrial. Então, aqui são armazenamentos de grãos. Mesmo em menor quantidade, também existem no campo atividades relacionadas ao comércio, com pequenos estabelecimentos de venda de ferramentas e outros utensílios, e prestação de serviços, por exemplo, hotéis, fazendas e restaurantes, como nós temos o exemplo aqui. Então, na área rural também tem. Às vezes a pessoa fala assim, eu construí um comércio lá, por quê? Porque as pessoas trabalham tanto na área urbana, aquele movimento, que quando chega as férias quer descansar um pouquinho. Às vezes vai o quê? Num hotel fazenda. Então, o hotel fazenda, por que hotel fazenda? Porque fica localizado na área rural, é um espaço diferente, tá? Então, não é porque fala que a área rural que só existe boi, galinha e... Não, existem várias atividades diferenciadas também na área rural. Aqui tem então o exemplo da imagem, que é um hotel fazenda de uma área rural destinada à prestação de serviço. E o restaurante localizado na área rural, tá? Então essa aqui foi a nossa aula de hoje. Deixa eu ver se é isso mesmo. É até a página 7, então essa aqui foi a nossa aula e agora você vai passar uma atividade para fazer no caderno, tá bom, crianças? Vocês irão fazer uma listinha, tá aqui a atividade, ó. Vocês vão fazer uma listinha de coisas que encontramos no campo e na cidade, diferentes, né? O que tem só no campo, o que tem só na cidade, tá ok? E essa listinha vai ser feita no caderno. Beijinho, crianças, e até a próxima aula. E se precisar, manda um áudio para a professora, tá bom? Tchau, tchau, amo vocês.